Eu vou passar agora a palavra para o Juliano e aproveitem muito o nosso webinar. Muito obrigado, né? Eu vou compartilhar a minha tela, então. Pode tirar a tua, por favor. Beleza, né? Legal. Eu vou baixar o meu volume do meu fone de ouvido para não tirar minha atenção com as notificações de pessoas entrando na meeting, né? Então, se vocês querem perguntar alguma coisa, pode botar uma mensagem aqui no lado que o pessoal anota aí depois e no final a gente debate um pouco sobre o assunto, né? Legal. Vou começar então. Muito obrigado pela presença de todos, né? Eu sou o Juliano, no caso, aqui da foto, o cara da esquerda. Depois vai entrar o cara da direita, onde a gente vai apresentar uma demonstração da ferramenta no final. A ferramenta que a gente vai demonstrar hoje, ela chama-se Lana AI, né? É a nossa ferramenta especializada em Agentic AI e também é uma ferramenta de BPM, que são processos de negócio. Só que antes, né, eu gostaria de dar uma pequena e rápida introdução, né, porque a gente tem que entender essas duas coisas, o que é a AI, como é que elas estão organizadas de uma maneira geral e também estão sendo apresentadas ao mercado, e o que é também um BPM, né, para que a gente possa ver onde essas duas coisas vão funcionar e como é que elas estarão juntas, né. Então, legal. Com relação a AI, às vezes eu falo IA, às vezes eu falo AI, depende, né? Tem muitos termos aí no mercado, o mercado também está se transformando e tem muitos termos novos toda semana. Tem duas grandes vertentes, como a gente vê por aqui, né? Uma delas é a parte de AI generativa disponibilizada para os usuários diretamente na produção de conteúdo, que é o Gemini ou o ChatGPT, usando lá para fazer alguma pesquisa, alguma consulta, ou gerar algum conteúdo diretamente. Outra parte são os agentes de AI que estão conectados a ferramentas do dia a dia. Tipo, no próprio Gmail, né? Vai mandar um e-mail, tu pede para o Gemini dar uma organizada nesse e-mail, ou escrever um conteúdo melhor, ou dentro do Google Docs e tal. Essa é uma parte a nível de usuário, né? Então, muitas vezes a gente vê por aí, determinada empresa implantou IA, né, dentro da empresa. Então, geralmente o pessoal está falando dessa parte. Esse é só o começo da implantação da IA, na verdade, né? A IA, ela vai entrar mais efetivamente dentro das empresas numa outra parte, que é essa parte de Agentic AI, que são automatizar processos internos, utilizando a inteligência artificial para tomar decisões e ainda aumentar a escala de alguns processos, né? A parte que nós vamos falar hoje é essa parte da direita. A parte da esquerda, né, de nível de usuário, a gente falou no webinário anterior, que está lá no nosso canal do YouTube. Hoje nós vamos falar da parte de Agentic AI, que é o nosso produto Lana AI, que eu vou explicar o que ele é. Esses produtos, tanto a parte de dados, como a parte de inteligência artificial e produtos que estão surgindo no mercado todo o tempo, eles são complexos. Não é complexos para o entendimento, porque o mercado está numa posição de entendimento, né, desses produtos e de aprendizagem, né? Então, basicamente, nós temos os LANAs, como nós chamamos internamente, né, que a gente tem uma plataforma que é o Lana Data. Essa plataforma é uma plataforma de dados, junto com produtos do Google, onde esses produtos são orquestrados, né, na parte de ETL, consumo de dados, bancos de dados, data warehouse, aplicação de algoritmos de machine learning para recomendação, no caso de e-commerce, e também de análise de dados, e podem ser conectados a BIs aí tradicionais de mercado. Por que essas duas ferramentas estão conectadas? Porque para falar na implantação de IA, que não seja a parte no nível de usuário, que é nessa outra parte, é preciso estar com os dados também preparados e com os sistemas bem definidos, além daí na parte de BPM, dos processos internos bem definidos também. O que nós vamos entrar hoje, basicamente, é na ferramenta de AI, que é a nossa parte que entra na parte de fluxos, né? Então, beleza. Falando um pouquinho de fluxo, né?
O que é um fluxo, né? Um BPM, um workflow, por exemplo, né? É um fluxo de trabalho, como, por exemplo, dentro de uma empresa que tem ISO, elas precisam ter processos bem definidos e sendo executados, né? Então, uma ferramenta de BPM é uma ferramenta que orquestra esses fluxos, né? Então, por exemplo, a pessoa quer solicitar férias, né? Ou quer pedir um reembolso de despesa, por exemplo, entra lá no formulário de reembolso de despesas, preenche aquele formulário, aí aquele formulário vai para o chefe direto dela, o chefe analisa, né, aí ele vai olhar todos os tickets, aí tem lá um ticketzinho de cerveja no boteco, senão ele não pode, não está dentro do compliance da empresa, aí volta para o funcionário e diz, tu não pode descontar reembolso de cerveja. O hotel e a viagem, tudo certo, mas a cerveja não. Aí o funcionário vai lá, tira, põe o valor de novo correto, volta, então agora está tudo bem, passa para frente, vai para o chefe direto, aí o chefe direto, diretor, por exemplo, aprova, aí vai para o financeiro, aí o financeiro faz a ordem de reembolso, volta para o diretor financeiro para assinar aquele dinheiro. Esse é um fluxo de workflow, é um fluxo de processo dentro da empresa. Existem processos internos e processos externos, que estariam associados a clientes externos, como, por exemplo, um ticket de suporte, ou um pedido de um fornecedor, ou uma compra que a empresa está realizando em um fornecedor, ou então processos internos de qualidade, no caso da indústria, projetos de cumprimento de protocolo, no caso da saúde, por exemplo, fazer um prontuário que tem um conjunto de documentos. Isso tudo são processos internos, né? Fazer empresa, basicamente, é fazer processos. A empresa precisa crescer e precisa escalar, e para isso precisa de processos bem definidos. Quando eu trabalhava com seguros, né, a SUSEP, que era o órgão regulamentador aí do seguro no Brasil, ainda estava nos seus, né, começando, eu fiz a barba hoje, mas minha barba é um pouquinho branca, eu já estou aí na estrada já faz um tempão, tinha essa palavra aí, compliance, né, tinham palestras para definir o que era essa palavra, né, então essa palavra, a tradução literal dela é cumprimento, de cumprir normas. Então é a verificação se as normas internas, né, e manuais internos estão sendo cumpridos, é isso que significa compliance. E uma ferramenta de BPM ajuda, né, auxilia nesse processo, porque uma vez que uma norma e um processo interno é definido, ele é implantado dentro de uma ferramenta desse tipo, essa ferramenta verifica se esses processos estão funcionando, através de integrações com os sistemas internos, né, planilhas, ERP, CRM, sistema de ticket, sistema de operação e coisas desse tipo. Por isso a importância de um controle de processos internos. Inclusive para quem tem ISO, para quem quer implantar ISO, né? Porque às vezes ISO faz os manuais e se sabe se os manuais estão sendo cumpridos, aí tem a equipe que verifica, que faz auditoria e tal, e tudo mais. Todos esses processos ficam mais simples se existe um sistema desse tipo, né? Aqui tem alguns exemplos que eu coloquei aqui, só de algumas imagens, para que eu me lembre, né, do que eu preciso falar. Processos na área financeira, processos que vai para um lado, processos na indústria, por exemplo, que tem medição de temperatura de caldeira, porque na indústria, cada máquina, é uma máquina que corta laser, uma caldeira de fermentação de cerveja, isso tudo tem computadores do lado, e tem sistemas, né, e tem medidores, e tem um montão de coisa. Às vezes, algum conjunto é integrado, outro conjunto é integrado separadamente, precisa de um sistema que integre isso tudo centralizadamente, com dados e toda essa concha, esse quebra-cabeça, né, vamos dizer assim, que precisa ser montado. Um sistema de BPM, ele é um centralizador disso tudo, porque ele forma um barramento onde ele conversa com todos esses sistemas e define esses fluxos que estão acontecendo. Todos esses sistemas enviam e recebem conteúdo, basicamente. Conteúdo que é entendido ou lido por um ser humano, ou que é lido por um sistema, como no caso de um protocolo de comunicação, tipo JSON, por exemplo, ou uma API. Legal. O que nós estamos inserindo aqui no meio, que nós visualizamos aqui na Bob Bytes como uma necessidade de mercado, e a grande revolução que está aí por vir, é que esses conteúdos podem ser lidos por máquinas generativas, e essas máquinas podem fazer coisas bastante eficientes nesses processos, automatizar, tomar decisões, inclusive, e orientar seres humanos de uma maneira mais eficiente, evitando retrabalho ou podendo escalar de uma maneira mais eficiente e coisas desse tipo.
Beleza, né? Um pouquinho de AI agora, né? Falamos de processos e agora AI. Beleza, né? Primeiro, qual é o ponto do mercado que nós estamos aqui nesse momento, né? Onde a gente está nesse mercado de inteligência artificial? A gente está muito próximo, ou praticamente no mesmo estágio que estava o nosso amigo Bill Gates, nosso colega aí da foto, com aquele computador que está do lado dele ali, é o Altair 8800, né? É o primeiro computador pessoal, vamos dizer assim. Ele foi fabricado na época para entusiastas de eletrônica. Tinha para vender nas lojas de eletrônica, de peça de eletrônica e tal. Ele não era um computador vendido para empresas e tal, essa coisa toda aí. O chip que ele trazia dentro é esse chip da Intel que está aí do lado aí, desenhadinho. Esse é o 8080, Intel 8080. Esse chip estava dentro daquela caixa de metal ali, que não tinha tela, não tinha teclado, não tinha nada. Era o primeiro produto feito com aquele chip. E o que aconteceu? O Bill Gates fez o software, o BASIC, né? E esse chip ficou sendo utilizado, quem teve o Atari, os videogames, né? Utilizavam esse mesmo chip aí. Muitos teclados da Casio e sintetizadores utilizavam esse chip aí também. Esse chip ficou no mercado durante os próximos 10 anos. E viu o grande boom da informática. Naquela época, onde as pessoas, então, precisavam aprender informática, as empresas precisavam começar a comprar computadores pessoais para poder implantar essas coisas dentro da empresa. Não tinha mais aquela pessoa que digitava na máquina de escrever um contrato cada vez, já podia salvar aquele contrato no Word, né, e só abrir e escrever preencher os buraquinhos, apertar o print e já saía na impressora, né? Então as pessoas tinham que agora aprender informática, né? Eu botei um cartazinho aí de um informática aí, um programa em sua vida e a garantia do seu futuro, né? Que eu me lembro que as pessoas faziam um curso de informática à noite, né? Porque agora, além de eu saber ser um escriturário ou ser um contador, eu também preciso aprender informática, porque era essa a mentalidade da época. Então, essa revolução, por que eu estou falando disso? Porque aquele chip que tem ali, que começou naquela caixinha de ferro lá, foi quem causou essa revolução toda, que na verdade foi o transistor, que foi um pouquinho antes desse chip aí. Hoje, nós estamos nesse mesmo estágio, quando a gente fala de inteligência artificial. A inteligência artificial é aquele chip. Os modelos de inteligência artificial que a gente tem hoje, né, os modelos de linguagem, eles têm uma capacidade gigantesca, que hoje é desconhecida, ainda de toda a capacidade que eles têm para fazer. E nós, as empresas, estamos usando só um pouquinho assim. Ó. Então, o mercado está indo para uma inteligência artificial que as empresas precisam se modernizar. E essa revolução não está a nível de usuário, escrevendo e-mail com Generative AI. Implantei IA na minha empresa, estou escrevendo e-mail com Generative AI. Não, ela não está aí. Também está aí. São ferramentas fantásticas que auxiliam as pessoas no seu desenvolvimento e nas atividades do dia a dia, é evidente. Mas a verdadeira revolução está nos autômatos, né, que vão começar a surgir daqui para frente nas mais variadas áreas. Então, por isso que eu coloquei um pouco essa figura aí. Muito bem. Agora, claro, né, como que funcionam e o que são esses modelos de linguagem, né? O que eles são? É um software, simplesmente. É um software que faz um cálculo matemático violento, de uma complexidade inentendível dentro dele, uma equação matemática gigantesca, que tem a capacidade de interpretar conteúdo, né? Então, tudo que entra e sai de sistemas e pessoas é conteúdo. Podem ser interpretados por esses modelos e eles podem ser instruídos a fazer coisas. E eles instruem, são especializados em determinada coisa, geram mais conteúdo, esse conteúdo entra em outro modelo, né? Entra em outro modelo, jogando a saída de um modelo para dentro de outro modelo, e assim sucessivamente, em uma orquestração de modelos, né? De modelos diferentes especializados em processos que vão acontecendo. Claro, esses modelos, eles, sendo um software, eu posso baixar um modelo desse para rodar no meu computador. Eu preciso de um software hospedeiro, que hospede esse modelo. Os modelos têm, às vezes, 4 GB, os mais simples, os mais pesados, por exemplo,
Llama, né, que acho que é do Facebook, da Meta, né, por exemplo, ele tem, que é aquele que aparece no WhatsApp, por exemplo, ele tem 50 gigas, 70 gigas. Eu baixo ele aqui na minha máquina, eu vou precisar de 70 gigas de recurso disponível para poder usar ele, conversar com ele e passar instruções para ele. Então, imagina, cada usuário utilizando esse modelo, né, precisa de essa quantidade de recursos. E esses modelos são conversados, então, entre sistemas, pessoas e os prompts, né? Os prompts e o contexto. Então, esse modelo passa por uma instrução inicial, ele pega um contexto de uma compra, por exemplo, analisa a compra, bota todo o histórico do cliente, do usuário, de tudo que está acontecendo, do sistema, do ambiente, da empresa, e esse contexto é passado para dentro desse modelo, esse modelo gera uma resposta de conteúdo, gera mais conteúdo, mais contexto, e passa para um outro modelo especializado em alguma outra coisa. Entra no modelo especializado em atendimento, depois passa para o modelo especializado em reclamação, ou passa para o modelo especializado em devolução, ou por financeiro, e esse processo, assim, ele vai seguindo. Beleza, vários tipos de conteúdo, né, existem no mercado. Então, isso que é um modelo generativo. Esses modelos precisam rodar em algum lugar, ou no meu computador, ou na nuvem, né. E aí tem os contextos aí de prompt e engenharia de prompt, engenharia de contexto, que nada mais é do que informar os modelos, como que eles devem funcionar e como que eles devem responder com relação às atividades que estão sendo executadas e estão sendo orquestradas, né? Então, o nosso Llama, o Llama AI, ele, na verdade, ele é um orquestrador de processos entre seres humanos, modelos e sistemas. Ele orquestra modelos, ele orquestra interações com usuários, tanto na parte ou de sistemas, ou um formulário que é preenchido por um usuário, ou um modelo que é disparado a partir de um outro sistema externo, ou coisas desse tipo. A ferramenta que vocês vão ver agora, que vai começar o demo, é uma ferramenta que está sendo trabalhada desde janeiro desse ano, é uma ferramenta já implementada, onde o motor dela está implementado, já está funcionando e está instalado em algumas empresas, que têm usado já essa ferramenta com sucesso. A interface visual, para que seja fácil de fazer as coisas, ela foi desenvolvida faz pouco tempo. Então, é uma interface que vai ser vista aí agora, que ainda tem coisas para ser melhorada, mas o motor está funcionando 100%. E ele está já interagindo com modelos próprios, com modelos embarcados, com modelos de API, modelos externos, Google, Vertex AI, qualquer modelo que se queira, além de modelos embarcados, que são, às vezes, modelos leves, né? Por exemplo, um OCR não precisa chamar uma API que custa caro. Basta usar um Mistral de 4 GB, por exemplo, ele já vai resolver o problema, né? Muito bem. Eu passo a palavra agora ao senhor Marcelo, que é quem vai fazer a apresentação da ferramenta propriamente dita. Estamos por aí, senhor Marcelo? Na escuta. Bom dia, gente. Eu vou compartilhar minha tela aqui, só um minutinho. Beleza, já está aparecendo para vocês? Bom, eu vou fazer um overview meio rápido, assim, de todas as telas. Vocês podem ficar à vontade para mandando dúvidas no chat, que a gente vai lendo ali no final. Bom, então aqui, como o Juliano comentou, né, a gente está desenvolvendo essa ferramenta, e aqui a gente tem já alguns exemplos de workflow que eu deixei pronto para mostrar para vocês. Então, eu vou entrar aqui num que seria um processo automatizado de faturas. O Juliano explicou um pouquinho ali a questão dos fluxos de trabalho, né, os BPMs. Então, essa ferramenta aqui é uma representação visual de um BPM. É um processo definido na empresa que a gente automatiza através de passos bem definidos com responsáveis em uma sequência lógica. Aqui, então, eu criei um processamento automatizado de faturas. O que vai acontecer? Vai iniciar o fluxo através de uma coleta desses dados. Então, a gente pode ver aqui que o nosso passo vai ter um formulário associado.
Eu posso construir esse formulário da forma que eu quiser, com os campos que eu quiser. Ele é dinâmico. E se a gente atualizar isso, então os novos formulários vão ter os campos que eu coloquei atualizado, e os antigos vão continuar com os que tinha antes. Ele é dinâmico e vai se ajustando. Aqui, então, eu coloquei 2 campos apenas, um campo para incluir uma fatura, né, um documento, e um campo de observações. Aqui eu consigo editar várias opções dentro desses campos, alterar o label do campo, colocar se ele é obrigatório, colocar um placeholder, alguma máscara de validação, alguma limitação. Então, os formulários, eles são bem editáveis, né? Tem toda essa gama aqui de campos que a gente pode utilizar. E aqui, então, dando andamento, após eu preencher esse fluxo, eu vou ter a opção de enviar esse documento para análise de uma IA. Aqui a gente tem um passo de IA, né, já é uma cor e um ícone diferente para representar bem, onde nesse passo eu não tenho um formulário, já que quem vai atuar nesse passo é uma IA e não uma pessoa, né, vai ter um modelo rodando por trás. Aqui, então, eu configurei um modelo de leitura de documento, né, depois eu vou explicar um pouquinho mais ali os modelos que a gente tem configurado, e aqui a gente tem o prompt aí de instruções, o que esse modelo precisa fazer com esse documento e qual é o retorno que a gente espera e o formato desse retorno para que o fluxo possa dar andamento, né, ter seu segmento. Aqui eu configurei, então, um passo posterior, que seria uma validação por um usuário. Então, alguém criou esse fluxo ali atrás, a IA extraiu as informações que a gente precisa e mandou para alguém validar. Novamente, aqui a gente vai ter um formulário, dessa vez com alguns campos a mais. Coloquei aqui também uma lista de seleção, né, de custos, para que possa ser preenchido. Nesse momento, a gente pode ter uma tomada de decisão. O fluxo pode ir para um lado ou para o outro. Aqui eu botei um exemplo bem clássico, né? O usuário pode aprovar diretamente e finalizar o fluxo disparando uma ação, ou ele pode pedir a validação de um gestor. Esse gestor vai lá, valida e encerra o fluxo também como action. Esse íconezinho verde aqui que vocês estão vendo, ele é a finalização de um fluxo. Então, quando um fluxo chega aqui, é o sinal de que esse fluxo acabou. Por ser um passo final, a gente pode associar uma ação. Essa ação que está sendo feita aqui é a criação de uma tarefa no ClickUp. Então, numa lista determinada que eu coloquei aqui, eu vou criar uma tarefa no ClickUp. Eu selecionei meu conector e a ação que eu quero para esse conector. E aí, através disso, nessa lista vai ser criada a tarefa a partir desse template, que aí é um template que a API do ClickUp utiliza, e aqui dentro eu coloquei algumas tags, ó, que o nosso fluxo vai substituir essas tags por informações que tem no próprio andamento do nosso fluxo. Assim, criando uma tarefa já com as informações pertinentes. Bom, eu falei um pouquinho de cada passo, e aqui, além da gente conseguir criar esses passos, esses formulários e as ações que vão ter, a gente consegue editar um pouquinho mais ele também. Então, a gente pode, por exemplo, aqui, colocar como é que vai ser o texto do botão que vai estar para o usuário clicar, a gente pode escolher a cor desse botão, né, botar o título do passo que ele vai entrar, qual é o status que vai estar aparecendo para as demais pessoas quando o fluxo estiver nesse determinado passo. O tipo desse passo, a gente pode escolher se ele é um formulário, se é um agente A, ou se é um passo final, como aqueles 3 ícones que eu mostrei para vocês ali, diferentes, né? Se for um tipo de passo formulário, quer dizer que é preenchido por algum usuário. Então, a gente pode botar aqui o responsável. É o usuário que criou o fluxo, é o usuário que preencheu o passo anterior, é o gestor, é um grupo de sistema, sempre um usuário específico. Então, questão de configuração também normal em BPM, né? Se for passos de agente de IA ou passos finais, não tem responsável, porque daí ou é realmente a conclusão ou é um passo realizado por algum modelo de IA. Bom, beleza, falei um pouquinho dessa construção do formulário. Aí agora eu quero mostrar para vocês um pouquinho sobre os conectores que a gente usa para finalização dos fluxos e também os modelos de IA que a gente utiliza para fazer esse trabalho automatizado.
Começando aqui pelos modelos de IA. Eu configurei aqui 3 modelos, tá? A gente vai usar 2 deles. Nesse primeiro fluxo que eu acabei de mostrar, a gente está usando a leitura de documento. Eu configurei aqui o Gemini 2.5 Pro, utilizando o Vertex AI do Google. Então, ele consegue ter, dentro do Vertex AI, uma gama muito grande de modelos. Aqui eu estou usando o Gemini 2.5 Pro. Para o modelo de texto, o Gemini 2.5 Flashlight. E eu também peguei lá dentro do Model Garden o DeepSeek para a gente ter uma interpretação de mais. Eu até não criei um fluxo nesse momento para o DeepSeek, mas a gente pode fazer isso, né, numa outra apresentação aí mais aprofundada. Para configurar esses modelos é bastante simples também. A gente vai pegar as informações de conexão lá da Vertex AI, né, então a gente vai ter que ter o projeto, o modelo que a gente quer, a URL, e aqui embaixo eu configurei um meta-prompt de contexto. Esse meta-prompt de contexto é basicamente para dar orientações para o nosso modelo de como ele tem que se comportar. Então, se eu quero que ele leia um texto, ele tem que receber aquele texto, como que ele vai tratar, como é que vai ser esse retorno. Então, esse meta-prompt vai trabalhar em conjunto com o prompt que a gente configurou lá no nosso passo de IA. Então, por mais que a gente utilize o mesmo modelo em diferentes fluxos, cada fluxo vai se comportar de um jeito, já que o prompt de orientação também está no passo, não só nessa configuração do modelo. Bom, seguindo aqui para a parte de conectores. Os conectores são o nosso ponto de saída do sistema. Então, sempre que um fluxo termina, a gente pode querer tirar essa informação dentro do sistema, colocar em outro lugar. Como o exemplo que eu mostrei para vocês anteriormente ali, que a gente vai preencher, ele cria uma tarefa no ClickUp. Eu poderia criar um card no Pipedrive, eu poderia colocar alguma tarefa ou algum registro novo dentro de um outro sistema que eu tenho. Aqui, por exemplo, eu configurei uma intranet, um portal, eu poderia colocar espaços aí no BigQuery, né, pegar essas informações que estão sendo preenchidas, e ir salvando em outras bases de dados, em outros sistemas. Então, tudo que tiver basicamente uma API, a gente consegue colocar informações. A gente tem esses conectores com essa ideia, de a gente poder, ao finalizar um fluxo, também transmitir essa informação para outros sistemas. Bom, agora a execução do fluxo realmente, né? Aqui eu mostrei para vocês, né, eu tenho vários fluxos, mas eu só tenho 2 publicados, né, esses 2 que a gente vai trabalhar aqui. O resto são testes e exemplos que eu vou trazer mais um exemplozinho depois. Bom, a execução desses fluxos. Então, aqui eu vou iniciar um fluxo, né, do nosso processo automatizado de faturas. No momento que eu iniciar aqui, ele já vai me trazer aquele formulário que eu tinha mostrado para vocês anteriormente, né? O nosso passo aqui de coleta de fatura está pendente, eu vou colocar uma fatura. Eu tenho uma aqui, né? Então, deixa eu mostrar para vocês esse documento aqui. Então, uma fatura de exemplo, né? Então, botei aqui uma empresa fictícia, uma prestação de serviço, com um valor, para a gente ter o que o documento lê, está bem tabulado esse documento, para ficar um entendimento bem tranquilo. Perfeito. Aqui eu posso botar uma observação. Então, vou botar aqui uma fatura para pagamento. Esses campos podem ser obrigatórios ou não, a gente pode ir validando. Aí, perfeito. Agora eu vou enviar aqui. Agora eu queria, desculpa, Pança, eu queria comentar para o pessoal que esse formulário que ele mostrou aí, ele pode estar associado com um fluxo, mas ele também pode ser um formulário público independente de um fluxo. Porque cada formulário gera, né, informação e essa informação vai direto para dentro de um banco de dados e esse banco de dados pode se comportar como um dataset para poder fazer análise. Então, por exemplo, um formulário de pesquisa que pode ser enviado para um conjunto de pessoas, por exemplo, ou para fornecedores,
ou atualização de cadastro, esse formulário também serve para isso. E ele pode estar integrado com alguma IA, como o Pança mostrou aí, e pode também fazer algumas coisas simples, né, não necessariamente um processo interno. A IA demora um pouquinho para processar, porque dependendo do modelo, leva 5 segundos, 10 segundos, dependendo do modelo da chamada de API. Perfeito. Obrigado, senhor Marcelo, me desculpe. Fica à vontade, qualquer contribuição aí pode me interromper. Bom, então, como eu tinha comentado para vocês, nosso modelo conseguiu ler lá o documento, né, que a gente subiu, trouxe aqui o CNPJ, o fornecedor, o valor total, o número da nota e a data de vencimento. Algum desses campos, vocês podem ver aqui, ó, fornecedor, valor total e número da nota, ele já preenche no passo de validação para mim. Então, como eu tenho esses 3 campos já mapeados, ele já trouxe preenchido para eu validar e fazer alguma correção. O centro de custo não tem na nota, então eu posso vir aqui e selecionar esse centro de custo. A gente também pode configurar, dependendo, um passo de fluxo para escolher o centro de fluxo automaticamente, né? Também pode ser, isso também pode ser feito, dependendo do banco de dados. Eu esqueci de falar lá no começo que a gente está usando o ClickUp como uma ferramenta, que é uma ferramenta de gestão de atividades, né? Não sei se o pessoal conhece. O ClickUp é um software as a service aí do mercado que é para gestão de atividades, né? Beleza, manda bala. Show de bola. Então, aqui, como eu comentei, né, a gente tem a tomada de decisão. Nesse momento, eu vou já aprovar e criar diretamente a tarefa. Ele vai aqui processar, vai ter um tempinho aqui para fazer essa chamada de API. Aqui já concluiu. Deixa eu abrir de novo aqui o nosso fluxo. Então, aqui, como ele não tem mais nenhum passo, não tem mais um formulário para ser preenchido, ele já nos traz só o histórico desse fluxo concluído. Aqui, então, o passo anterior que a gente preencheu, né, validou e preencheu alguns dados, e aqui foi a nossa ação de conclusão. Pode ver que está aqui uma ação de sistema e não mais o usuário de admin, e eu posso, então, vir aqui e ver essa tarefa criada no ClickUp. Só esperar ele abrir aqui para a gente. Aí, perfeito. Já trouxe aqui, então, de acordo com o modelo que eu tinha comentado lá com vocês, ele já substituiu aqui as tags com as informações que a gente selecionou, né? E as informações que vieram do documento. Então, aqui está a nossa tarefinha criada no ClickUp. Perfeito. Bom, esse foi um passo, foi um fluxo. Eu quero mostrar rapidamente para vocês aqui um outro fluxo que eu criei, que também é um pouquinho mais curto, mas que tem esses 3 passos também, né? Tem um formulário de coleta de início, tem um enriquecimento aqui por IA e tem a conclusão. Esse fluxo, ele é para simular a qualificação e enriquecimento de leads. Então, digamos assim, eu tenho a entrada de um lead que demonstrou interesse ali em algum serviço, ele entra com algumas determinadas informações, o nome, o e-mail empresarial dele, o que ele está buscando, o nome da empresa, a quantidade de funcionários. Até eu botei esse formulário aqui. Então, a partir dessas informações, o nosso modelo de IA vai trabalhar para enriquecer esse lead. O que é o enriquecimento desse lead? A gente vai trazer aqui mais informações sobre um contexto, sobre a empresa, trazer um briefing, buscar o site da empresa, buscar informações sobre outros colaboradores dessa empresa, pegar um perfil público do LinkedIn de alguém que trabalha nessa empresa, de acordo com a regra interna que qualificar dentro de um segmento. Então, tem algumas informações que a nossa IA vai trazer. E aqui, na conclusão, novamente, a gente vai criar uma lista diferente dessa vez, e eu coloquei uma descrição aqui dessa tarefa um pouco maior, né? Vai ter um pouco mais de informações, vocês podem ver pela quantidade de text. Dessa vez a gente está usando aí um modelinho diferente aqui, né? Esqueci de comentar, um modelinho de texto que eu tinha comentado antes. Bom, essa entrada aqui de dados, como o Juliano comentou agora, a gente pode tanto fazer pelo formulário, como isso pode ser feito através de um sistema externo. A gente pode ter uma landing page coletando dados e enviando para esse sistema, ou pode ser um outro sistema
e faça formulários que envie para cá. E aí, esse fluxo, ele pode ser completamente executado sem nenhuma intervenção de pessoas. A gente pode ter a entrada, mas a gente não precisa ter nenhuma validação. No fluxo anterior, eu mostrei para vocês que a gente botou alguns passos de validação no meio para ver se o processo que a IA estava seguindo estava ok. Nesse aqui, não. Nesse aqui, a gente quer que a IA execute tudo. A gente não precisa nem se envolver. A gente colocou o lead já vai sair enriquecido lá no final, no ClickUp, no Pipedrive, enfim, aonde for que a gente trabalha no nosso CRM. Então, eu vou vir aqui para a tela de execução e vou abrir para vocês aqui o Postman, que ele vai simular para a gente, então, uma chamada de API, onde eu vou estar enviando essas informações aqui para o nosso sistema, para ele criar um novo fluxo com essas informações sendo a origem. Então, estou mandando aqui meu nome, meu e-mail, a empresa, o número de funcionários e uma mensagem, o que eu estou buscando. Certo? Eu vou fazer esse envio aqui e já deve nos retornar. Perfeito. Aqui já nos retornou a nossa chamada, né? Com o que foi criado. E se a gente vier aqui, já deve ter, então, um passo. Ó, já está processando aqui. Aí deve estar processando aqui. Pode... Desculpa, professor Marcelo, esse formulário aí, enquanto a IA está processando, né, esse formulário é importante grifar que o modelo que está sendo utilizado aí, que é o modelo do Google, tem acesso à internet, porque essas informações que ele está buscando aí, da maneira como ele está configurado, ele vai na internet e faz essa busca. E também poderia estar fazendo busca em outros sistemas, né? Sistemas internos, ou CRM interno, ou banco de dados de sistemas da internet que tem para qualificação de leads e coisas desse tipo, através das APIs, né? E esse formulário pode ser um formulário público, pode ser uma landing page, ou pode ser um formulário vindo de algum CRM ou de qualquer lugar, né? Perfeito. Bom, enquanto o Diego estava comentando ali, já concluiu aqui o nosso processo. Aqui, então, a gente pode ver todo o histórico do que aconteceu. Eu não precisei ter nenhuma interação, né, nesse ponto. Então, o que foi enviado para o nosso sistema através daquela chamada de API, ali, simulando uma landing page, por exemplo, foram essas informações, né? O e-mail, a mensagem, nome da empresa e o número de funcionários. Informações básicas. Através dessas informações, então, a nossa IA preencheu o segmento através de alguma regra que a gente possou colocar, de acordo com o número de funcionários, por exemplo. Contatos que ela encontrou, né? Então, o próprio senhor Juliano estava falando antes ali, o Guilherme, aqui, as URLs de LinkedIn, o nome da empresa que a gente já tinha, o website, ele trouxe para nós, fez um pequeno briefing aqui sobre a empresa, baseado no website, né, sobre a empresa e tudo mais. O contato principal, então, aqui trouxe o nosso, já tinha um nome, completou com o cargo e a informação do LinkedIn, né? Se não tiver informações públicas, aí, claro, não vai conseguir trazer, como o Juliano comentou, né? E aqui o resumo da necessidade já tinha sido informado. Bom, beleza, tudo isso que foi informado aqui, a ideia é que criasse lá no nosso card do ClickUp. Então, vamos ver aqui se criou... Uma tarefinha para o time de comercial dar uma ligadinha lá para o cara, né? Então, aqui já vai vir um lead bem enriquecido comercial, né? Vai ter um briefing sobre a empresa, aqui que a IA gerou para a gente, vai trazer o domínio da empresa, né? O site, o que a empresa está buscando, qual é o segmento, e aqui os contatos que ele encontrou. Informações de telefone, por exemplo, não são informações públicas que a IA consegue trazer para a gente, ela tem algumas restrições, né? Já perfis de LinkedIn e rede social, se forem abertas, ela consegue trazer. Porque essa tem uma opção para que a gente conecta, dependendo do modelo, que ele faz busca. O modelo do Elon Musk, por exemplo, que é o Grok, esse modelo faz buscas na internet. Tem outro que é o Anthropic também, que é conectado às buscas da internet. O Gemini também tem um botãozinho que a gente clica lá, né, e ele também gera uma busca na internet. Isso. A gente também pode habilitar APIs do Google para buscar na internet, né? Tem custo de API para fazer tudo isso, né? A gente pode buscar o site da empresa, por exemplo, e aí
O site da empresa é grátis, porque é público, então a gente pode chupar todo o conteúdo, o modelo pode pegar esse conteúdo e analisar esse conteúdo para dar algum tipo de segmento de mercado, intenção de compra e coisas desse tipo. Perfeito. E, bom, aqui, só para mostrar para vocês, né, a qualificação dos leads, eu posso também criar aqui internamente pelo sistema, né? Posso vir aqui, digitar as informações e aí ela vai dar o segmento assim que eu enviar normalmente. Eu queria mostrar para vocês aqui um exemplo só, para a gente finalizar, de um fluxo que pode ser bem maior, né? Eu mostrei fluxos pequenos aqui para a gente ter uma ideia do poder da ferramenta, mas a gente pode criar fluxos bem grandes. Então, imaginem fluxos que precisem de uma cadeia de aprovação de 3, 4 pessoas, de setores diferentes, enfim, a gente pode ter diversos cenários dentro da empresa. E coisas simples, né? Coisas simples, por exemplo, como num processo de sinistro, por exemplo, em uma companhia de seguros, que quando o cara entra com o processo de sinistro, é preciso analisar primeiramente se os documentos estão corretos, né? E se todos os documentos estão presentes. Não precisa uma pessoa qualificada, um analista de sinistro sênior para poder identificar aquele sinistro, né? É só ver se os documentos estão certos, se está a data correta, se a data está antes ou depois da vigência do seguro, coisas simples antes de passar por um processo de análise mais sofisticado. Por exemplo, isso aí as IAs conseguem fazer muito bem, né? E com segurança, inclusive, na qualidade da informação. Isso aí. Gerar prontuário médico também, por exemplo, né? Se um profissional aí está lá no consultório, tem às vezes exames e uma série de coisas e quer incluir tudo isso em um único documento. Então a pessoa escreve, o médico, né, o profissional escreve mais ou menos um resumo daquele que quer, inclui os resumos dentro de um formulário desse tipo, e esse formulário pode se conectar com o Google Drive e gerar um Google Docs, por exemplo, ou até mesmo gerar um documento de Word, ou já fazer um PDF diretamente com aquele documento já gerado e resumido, né, por exemplo, coisas desse tipo. Porque as IAs, não sei se você quer falar mais alguma coisa, senhor Marcelo. Não, pode dar segmento. Não, porque daí eu já vou compartilhar a minha tela, que daí agora vem o brinde para o pessoal, que a gente já está no tempo aí, já estamos a 50 minutos. Perfeito. Vou parar a minha aqui. Legal, beleza. Então, como eu estava colocando, né, nesse processo aí, vários processos, porque essas IAs, elas sendo um software, sendo acessíveis, né, por APIs e coisas desse tipo, pode se configurar para qualquer coisa. Porque hoje, como que um médico faz, por exemplo, né, ele pega, bota no chat GPT, Ctrl+C, Ctrl+V, copia para aqui, copia para lá e joga dentro de um outro documento, né, por exemplo. Né, nesse caso aqui, esse processo é completamente automatizado, direto em um pequeno fluxo que se pode fazer dentro da ferramenta e em outros casos também. E, claro, além da gente conseguir fazer os modelos tomarem ações aí, fazerem coisas específicas e particular, né? Claro que as APIs têm custo, né? A hospedagem dessa ferramenta também tem custo, mas não é um custo exorbitante com relação aos processos que podem ser automatizados utilizando isso dentro da empresa e o nível de escala que se pode conseguir, né? Esse sistema, ele pode ser conectado com qualquer coisa, com a planilha do Excel, por exemplo. Nesse caso da fatura, quando vem lá, ela pode escrever lá na planilha do Excel do financeiro, por exemplo, de fluxo de caixa, do fechamento do dia, ou coisa desse tipo. O sistema também pode escutar uma planilha do Excel, se a pessoa escreveu, ou do Google Sheets, né? Escreveu um valor ou uma linha a mais, dispara um fluxo inteligente, que olha a planilha, vê os dados, analisa um banco de dados no meio do caminho, vai no ERP, pinga o cara do comercial, porque está na hora de renovar o contrato, e coisas desse tipo. Tudo isso a gente consegue orquestrar dentro dessa ferramenta. Alguns conectores a gente já tem pronto, a nível de Ctrl+C, Ctrl+V de código, outros a gente tem que implementar e desenvolver. Mas a gente usa bastante inteligência artificial aqui para desenvolvimento, e a gente é uma das empresas no Brasil mais preparadas para a onda de inteligência artificial que está chegando com relação a know-how e DNA da nossa equipe, né? Que a gente tem DNA de desenvolvimento, de dados e de inteligência artificial. Minha primeira rede neural foi desenvolvida em Java para mercado financeiro,
lá nos idos do ano 2000, né, onde fazia análise de mercado financeiro com rede neural, onde ainda tinha que fazer o algoritmo de aprendizagem à mão. E tudo isso é trazido aqui para a nossa equipe, que está se preparando para esse momento e para essa onda de mercado. Agora, nos últimos 2 ou 3 anos, quando tudo isso surgiu, a gente já estava pronto para isso. Muitas empresas estão correndo atrás, empresas de tecnologia, desenvolvimento de software, estão correndo atrás, né? A gente está na frente com esse nosso produto, que é tanto esse produto, o Lana IA, como o Lana Data, são produtos já feitos com AI first, né? Já não são legacy, são produtos novos, com código novo, já pensados para inteligência artificial e para dados, diretamente, né? Então, a gente está aí para conversar e mostrar para vocês os produtos mais de perto.